A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Marcos, vendo o Evangelho segundo Marcos, e hoje a gente vai ver o capítulo, a partir do capítulo 14, a unção de Betânia. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E brandavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixe-a, porque molestai-as? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. Agora vamos falar da Santa Ceia, no versículo 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide,
até aquele dia em que o bebê novo no reino de Deus, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2, 3 vezes, me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus Cristo estava experimentando os sentimentos humanos, né? Imagina só, ele sabia que o corpo ali iria padecer. Então, ele dizia ali que a alma estava profundamente triste até a morte. Até a morte, porque ali aquela noite, ele realmente iria morrer, né? Então, naquele momento, ele sentiu o sentimento humano, né? Porque ele estava ali como ser humano. Então, Jesus Cristo hoje, ele mais do que ninguém sabe o que é ser um ser humano. Por isso que ele nos guia com tanta facilidade, por isso que ele faz de tudo para nos proteger quando a gente entrega a nossa vida a ele. Porque ele sabe de como é o nosso sentimento, ele sabe de quão frágil nós somos, porque ele participou dessa fragilidade humana, ele sabe como é o corpo carnal, né? Os sentimentos humanos, ele sabe a fragilidade que nós somos, porque ele passou por isso, embora não se compara tudo que ele passou com o que a gente passa, né? A gente não chega nem aos pés de Jesus Cristo, mas ele pôde sentir na pele os sentimentos, a vida humana, né? Então, ele nos protege, quando entregamos a nossa vida a ele nos protege exatamente porque ele sabe que nós não aguentamos muita coisa, que nós somos muito fracos, nós somos frágeis e nós precisamos da proteção dele, que sem a proteção dele não somos ninguém. A gente continua aqui a partir do versículo 35. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: Dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, este é.
prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. Estendendo as mãos, o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe, saístes com espada e varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e tentaram agarrá-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo, nós ouvimos-lhe dizer, eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada responde? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. Um sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe, eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes as blasfêmias, que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe, profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do muro do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais, mas ele negou outra vez. E pouco depois, o que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Jesus tinha previsto ali que Pedro negaria ao Senhor, mas nem por isso Jesus ficou chateado, ficou de mal com Pedro, né? Que isso a gente vai ver depois. Mas imagine como Jesus ficou ali, né? Sabendo, porque Jesus foi a vida inteira de Jesus Cristo, a vida inteira dele como humano, ele sabia do que o esperava, né? Ele sabia que ele seria crucificado, porque ele sendo filho de Deus, lembre-se, Jesus Cristo foi o único homem santo, né? Um único homem sem pecados, porque ele foi concebido do Espírito Santo, né? Nós não, nós somos concebidos do pecado, nós somos nascidos do pecado,
mas Jesus Cristo foi nascido do Espírito Santo. Então ele foi nascido imaculado, sem pecado algum. E mesmo assim, olha só o que ele sofreu, né? Ele passou por muitas coisas, ele foi humilhado, ele foi realmente massacrado, né? Ele foi torturado e coroas de espinho, além de todo machucado, ainda carregou uma cruz pesadíssima de madeira pelo caminho todo e foi crucificado, né? Imagine só aquele sofrimento. Nenhum de nós seríamos capazes de passar por isso. Nós não aguentaríamos, a carne é fraca, né? Jesus só passou por isso. Tanto que Jesus, a gente vai ver aqui ainda, né, que Jesus em um certo momento ele fala, né, a Deus, porque me abandonaste? Porque ele por um momento ele achou realmente que Deus o abandonou, porque ele estava sofrendo demais ali. Agora imagina só, Jesus sofreu aquilo tudo por nós, né? Por mim, por você, para que nós tivéssemos a possibilidade de salvação. Porque se Jesus não tivesse feito isso, hoje todos nós estaríamos em pecado ainda, não teríamos a oportunidade de arrependimento, não teríamos essa possibilidade, né? Então, Jesus Cristo, ele nos redimiu do pecado para que hoje pudéssemos nos arrepender de nossos pecados. Assim Deus nos perdoa de nossos pecados e um dia podermos viver ao lado dele no reino de Deus. Jesus sofreu isso tudo por você, para que você tenha a oportunidade de salvação. Mas você tem que dar o primeiro passo aqui na terra, né? Ele está lá. Aliás, o segundo passo, que o primeiro passo ele deu, né? Que foi esse sofrimento todo, ele nos redimiu do pecado. O segundo passo é o seu. Você tem que dar um passo em direção a ele, porque Deus não vai entrar na sua vida se você não permitir. Deus, ele quer ser o seu Deus. Ele quer se tornar o teu Pai. Ele quer te proteger. Ele quer te guiar. Ele quer iluminar a sua vida, ele quer tirar esse peso do teu coração, ele quer te dar paz e tranquilidade, ele quer diminuir essas aflições, né? Ele quer te dar soluções para esses problemas. Porque não é porque você é filho de Deus que você não terá problemas, não é isso. Até mesmo porque imagina só, Jesus Cristo, olha o que ele passou, e Jesus Cristo é filho de Deus, filho direto de Deus, né? O unigênito, ou seja, o filho único de Deus. Filho em espírito, né? Ele é o único. E ele passou por isso, e Jesus Cristo mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ou seja, Jesus Cristo já venceu o mundo por nós. Então, nós estamos aqui de passagem, nós não teremos que lutar, porque Deus luta por nós. Porque a luta não é carnal, não é carne contra carne, nem sangue contra sangue. A luta é espiritual. E essa luta, quem luta é Deus por nós. Mas a gente tem que permitir que Deus lute por nós. Então é o momento, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Permita que Ele transforme a sua vida, porque o fardo de Deus é leve. Se você continuar no mundo, você vai continuar com esse peso nos ombros, você vai continuar nessa aflição, você vai continuar nesse desespero. Quem anda no Senhor não tem desespero. Tem aflição? Tem tribulação, sim, tem problemas, como todo mundo. Mas a diferença é que os problemas Deus resolve e Ele nos dá paz. Paz que só Ele é capaz de dar. Então dê uma oportunidade para si mesmo, dê essa oportunidade para si mesma, de ter paz e tranquilidade no seu coração, de chegar à noite, poder encostar a cabeça no travesseiro e poder dormir tranquilamente, né? Porque Deus nos dá essa paz, Deus dá essa paz aos seus filhos, né? E Deus concede aos filhos vitórias, né? A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores, né? Nós não somos vencedores, somos mais que vencedores, né? Então, a partir do momento que você se torna filho do Senhor, que você se torna filha do Senhor, você é mais que vencedora. Então, se entregue nas mãos do Senhor.
Porque se você não der o primeiro passo, se você realmente não permitir, né, se você não entregar sua vida nas mãos do Senhor, o demônio ele vai continuar te atormentando, ele vai continuar modificando a sua vida, trazendo a sua vida cada vez mais para baixo. Você acha que não, porque você é uma pessoa boa, porque você não fala mal de ninguém, porque você não maltrata ninguém, mas o demônio está aí do teu lado. Você acha que não, mas está. Quem anda no mundo e não busca verdadeiramente a Deus, não se entrega verdadeiramente a Deus, o demônio está ali do lado, direcionando a vida dessa pessoa. E ele quer o quê? Que se aprofunde cada vez mais, que desça nas profundezas do inferno. Mas Deus quer te tirar dessas profundezas. Então dê oportunidade para si mesmo. Erga as mãos para que o Senhor possa te puxar. E diga ao Senhor, a partir de agora eu entrego minha vida em suas mãos. Modifique-a de acordo à tua vontade, Pai. Transforme o meu coração de acordo ao teu querer. Guia-me de acordo ao teu querer, Senhor. Me mostre o caminho a ser seguido. Dê essa oportunidade a si mesma. Dê essa oportunidade a si mesmo, para que você possa realmente ter paz e tranquilidade em seu coração e poder participar do reino de Deus, que lá sim é a verdadeira vida, lá é a vida com abundância que Deus tanto deseja para nós. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Toque no coração dessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Transforme a vida dela, Senhor. Amoleça esse coração, Pai, para que ela possa te sentir, Senhor. Abra os olhos espirituais dela, Pai, para que ela possa ver o caminho que está trilhando, Senhor, para que ela veja à sua volta o que está realmente acontecendo, Pai, para que ela entenda, Senhor, que o Senhor quer tirá-la desse caminho maldito, Pai, e levá-la para o caminho certo, que é o caminho da redenção, o caminho de arrependimento, o caminho da salvação, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, peço a Ti por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, proteja-os de todo mal e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.